Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 11 de junho de 2012. Nós estamos juntos há 120 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós já dissemos que no capítulo 1, Paulo diz que não se envergonha de pregar o Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. Ele prega o Evangelho que, recebido pela fé, é o modo como Deus justificará os pecadores e assim, com aquele versículo descoberto por Lutero no tempo da Reforma Protestante, ele está lançando os alicerces da doutrina que nos é muito preciosa, a doutrina da justificação pela fé. No capítulo 1 ele trata do pecado dos gentios, que, recusando a revelação geral de Deus na natureza, se entregaram a uma disposição mental reprovável. Deus entregou aquelas pessoas a isso, por causa de terem rejeitado a sua revelação. Muitos vícios, 21 pecados são listados ali. No capítulo 2, Paulo trata do problema do judeu, que em grande parte estava tendo uma obediência formal apenas à lei, acreditando que essa obediência pudesse salvá-lo. No capítulo 3, então, Paulo mostra que todos vão prestar contas da sua vida a Deus e todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele afirma então que o homem é justificado pela fé, seja ele grego, gentio, seja ele judeu. Paulo ilustra essa verdade no capítulo 4 usando o exemplo de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça antes mesmo que ele tivesse sido circuncidado. E no capítulo 5 ele conclui que nós fomos justificados pela fé e apresenta o resultado dessa justificação, que nós agora não estamos mais debaixo da ira de Deus, a ira que recai sobre os gentios em pecado, sobre os judeus em pecado, sobre todos os homens em geral que não receberam pela fé o evangelho que Paulo prega. Então, nós agora estamos em paz com Deus. Por quê? Porque na segunda metade do capítulo 5 Paulo nos explica. Porque a ira de Deus recaiu sobre Cristo. A desobediência veio por um homem, Adão, e todos pecaram com ele. Mas a justiça veio por um homem também, Cristo, que recebeu o castigo dos pecadores sobre si. E com isso Cristo pagou o nosso pecado. Onde abundou o pecado, vindo por um homem, em Adão, superabundou a graça que nos veio também por um homem, Cristo. E assim Paulo está concluindo o capítulo 5. Quem está ouvindo essa conversa, ou lendo esse texto nos tempos originais aqui, poderia pensar da seguinte maneira: bom, se Cristo já sofreu para pagar tudo aquilo que eu devia, minha dívida está paga. Se minha dívida está paga, por que eu preciso ficar me preocupando em viver em santidade? Então, houve algumas pessoas que, ao entenderem a mensagem do Evangelho, achavam que Paulo estava desvalorizando a lei de Deus, justamente a lei de Deus na qual o judeu tanto se estribava para entender que era justificado. E lá no capítulo 2, Paulo está comentando: a lei acima de tudo mostra o quanto você é pecador e precisa receber o Evangelho pela fé, precisa crer no Senhor Jesus. Mas algumas pessoas entendendo: eu sou justificado pela fé, qual é o papel da lei? Então, que diferença faz se eu obedeço à lei de Deus ou não obedeço, se Cristo já pagou todos os meus pecados? Então, é isso que Paulo vai responder. Aqui está uma perguntinha muito importante para a sua gincana. Paulo é um orador formado pelos princípios de oratória, de retórica da sua época, e uma das técnicas que os oradores daquela época utilizavam era a de descobrir antecipadamente os questionamentos dos seus ouvintes. E então eles formulavam as perguntas de um ouvinte imaginário e eles mesmos já as respondiam. Essa técnica se chama diatribe. Anota bem esse nomezinho aí, porque Romanos tem muito disso. Paulo está escrevendo, ele toca em algum ponto e aí então ele diz: bom, eu já sei o que você vai pensar depois que eu disse isso. Você vai pensar nisso. Como que eu respondo isso? Então ele segue respondendo uma pergunta que ele imagina que você vai fazer. Essa técnica se chama diatribe. E aqui no capítulo 6, aplicando esse princípio de retórica da diatribe, Paulo está antevendo a seguinte pergunta: se Cristo pagou todos os meus pecados, então por que eu preciso viver uma vida de santidade? Vou pecar mais. Porque se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais eu pecar, maior vai ser a graça de Deus sobre a minha vida.
Eu devo mais é pecar mesmo, para todo mundo olhar e falar, que coisa, aquele pecador daquele jeito foi para o céu, é porque Deus é muito gracioso. E Paulo está combatendo essa heresia, que se chama antinominianismo. Nomos é lei, não é? Por isso que você tem astronomia, que é a lei dos astros. É diferente de astrologia, de horóscopo, esse negócio. É a astronomia, não é? A economia tem a ver com lei. E antinomia ou antinominianismo eram as pessoas que, pegando só essa porção do ensino de Paulo, de que nós somos justificados pela fé, e que a ira de Deus recaiu sobre Cristo, e que a nossa dívida está paga, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, os antinominianos diziam, então eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso pecar o quanto eu quiser. Paulo então no capítulo 6, verso 1, combate isso dizendo, o que vamos dizer? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Essa negação na língua grega é das mais enfáticas que podem ser construídas naquele idioma. De maneira nenhuma, absolutamente não, 1000 vezes não. Porque não é isso o que o evangelho significa. E então Paulo vai dizer, nós morremos com Cristo para ressuscitar para uma nova vida de santidade. Nós somos sepultados com Cristo na sua morte quando fomos introduzidos na fé cristã pelo batismo. E agora ressuscitamos com Ele para andar em novidade de vida. Esse é o assunto desta primeira parte do capítulo 6. Então, quem já morreu com Cristo não vive para si mesmo, mas vive para Deus e deve viver uma vida de santidade. Então, desenvolvendo um pouquinho mais esse argumento na segunda metade do capítulo 6, Paulo diz de novo, faz uma nova pergunta. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Aqui é debaixo da condenação da lei, debaixo da obrigação de servir a lei de Deus, pensando que com isso conseguiremos a salvação. Não, conseguiremos a salvação pela graça, mediante a fé. Não é? Mas se é assim, então haveremos de pecar? E Paulo vai responder de novo com aquela expressão enfática, de modo nenhum, absolutamente não, de maneira nenhuma, 1000 vezes não. Então Paulo vai dizer assim, preste bem atenção, aquela pessoa a quem você se oferece como servo, é dessa pessoa, é com essa pessoa que você está ligado. Se você se oferecer para o pecado, se você estiver se dispondo a pecar, você ainda é um escravo do pecado e não alguém livre em Cristo. Mas se você se dispôs a servir a Deus, obedecendo a lei de Deus, é porque você é um servo de Deus, alguém que foi chamado para a vida e para a justiça. Você nota com isso aqui, no versículo 16, que Paulo está associando o pecado com morte, obediência com vida, e então, obediência com justiça e com vida, e é desenvolvendo esse argumento que ele vai chegar até o verso 23, que é muito conhecido por nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse contexto aqui, a vida eterna é algo que começa agora. Eu já estou servindo a Deus pela graça para ter vida, para ter justiça, para ter santidade agora. O pecado, se eu continuar servindo a Ele, achando que estou salvo pela fé, achando que estou justificado, na verdade o meu pecado vai receber que tipo de recompensa? A morte. Mas se eu estiver servindo a Deus com justiça, vou receber de graça a vida eterna. Vida eterna que vai se manifestar na minha conduta limpa, pura e santa já, aqui e agora. Então, aqui já tem algumas perguntinhas interessantes para a gincana. O que é antinominianismo? E você vai responder. É uma heresia que ensina que se formos justificados pela fé, podemos viver como bem entendermos e podemos pecar à vontade. Não temos a obrigação de obedecer à lei de Deus, porque nossos pecados foram pagos por Jesus. Grande heresia. O argumento de Paulo é, se você de fato é alguém justificado pela fé, você morreu com Cristo para a velha vida e agora você ressuscitou para uma nova vida de santidade, cuja consequência será a vida eterna. Caso você ainda esteja pecando, você ainda é um escravo do pecado. O salário do pecado é a morte. A outra perguntinha importante para a gincana é, o que é diatribe? Diatribe é uma técnica de retórica na qual a pessoa que fala antecipa a pergunta dos seus ouvintes e trata dela. Paulo fez isso aqui no capítulo 6,
quando por duas vezes, no versículo 1 e no versículo 15, ele perguntou: se eu fui justificado pela fé, conforme foi dito no capítulo 5, então posso pecar à vontade? E a resposta de Paulo nos dois casos foi: de maneira alguma, absolutamente não. Então, meus irmãos, que isso nos sirva de estímulo para não vivermos em pecado, para caminharmos em santidade, vivermos uma novidade de vida com o Senhor Jesus, nós, os que fomos justificados pela fé. Essa é uma lição muito prática, muito clara, que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui neste capítulo. Vamos orar? Senhor, nós confessamos humildemente os nossos pecados, nossas falhas, limitações, e suplicamos o teu perdão. Pedimos-te que o Senhor nos ajude e nos capacite a vivermos em novidade de vida, em santidade, para a justiça, Senhor, obedecendo a tua lei e assim glorificando o teu nome, evidenciando a nossa justificação pela fé em Jesus. Abençoa-nos, Pai, de modo que isso seja verdade em nossa vida. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.